Oi, oi meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal, roda a vinheta. E no vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre o meu primeiro ano de medicina aqui na Bolívia. Bora comigo. Então, eu vim pra cá pra Bolívia para fazer o propedêutico. Aqui também no meu canal já tem falando como ingressar, né, aqui em medicina, faculdade considerada federal na Bolívia. Então tem vídeo aqui de como ingressar. O primeiro ano eu fiz basicamente foi em 2020, né? Foi no início da pandemia. Então, como foi no início da pandemia, eu comecei a estudar o primeiro ano em março, né? Começou o primeiro período. Foi logo no início da pandemia, então a gente teve aí o que? Umas 3 semanas de aulas presenciais. E logo foi fechado então a fronteira, né? No caso eu tive que voltar para o Brasil. Então as aulas foram online, né? Então a gente teve aí quase meio ano sendo online. Como foi online as aulas, nós não tivemos tantas práticas que é o normal de ter, né? Quando nós voltamos, né, da pandemia, a gente teve bem pouquinha prática. E basicamente foi das matérias essenciais, que foi anatomia e embriologia, que são as matérias, né, praticamente troncais, histologia, perdão, e são as matérias troncais e essenciais do primeiro ano para poder avançar para o segundo ano. Então, basicamente, nós tivemos essas 3 práticas presenciais. Agora eu vou falar de quais matérias eu tive no primeiro ano, né, que foram 6 matérias: anatomia humana, embriologia humana, histologia, cavineno. O cavineno é uma linguagem cultural da Bolívia. Temos bioestatística e também tivemos metodologia de la investigação. Então foi essas 6 matérias que eu tive no primeiro ano. E agora eu vou falar um pouquinho de que se trata, de que estuda um pouquinho de cada matéria. Bom, cavineno, como eu falei, cavineno estuda a linguagem cultural da Bolívia, né? Então, praticamente é linguagem, né, gente? Como falar, por exemplo, porta, casa, céu, essas coisas estudadas também falamos em cavineno. Hoje em dia, como já faz alguns anos que eu já passei essa matéria, inclusive eu já até esqueci algumas coisas, porque eu não acho que seja essencial para a medicina. Porém, como a gente está no país, né, que não é nosso de origem, é um país que é nova cultura, então a gente tem que estudar e tem que aprender sobre esse país. Então, mais por conhecimento, mas não que seja essencial, né? Não que a gente vai usar, mas é cultural. E nós devemos respeitar isso, né? Agora, a metodologia de la investigação a gente estuda mais como fazer um trabalho, né? Como investigar, como averiguar. Então, é mais voltado à investigação, como fazer buscas, né? Para obter determinado resultado. E junto com a metodologia tem a bioestatística, que a bioestatística nada mais é que a estatística, os cálculos que envolve para confirmar a metodologia. Então essas duas estão bem ligadas, relacionadas. A anatomia humana, como eu falei, estuda o corpo humano, né? Os ossos, corpo, músculo. Então a anatomia é voltada a isso, né? A cabeça, crânio, então é tudo isso que envolve o corpo. A histologia já é algo mais profundo, né? São mais células, as células que formam o coração, os ossos, então são mais voltadas à profundidade do corpo. E a embriologia nada mais é que o estudo, né, aí da reprodução humana, da formação do bebê. Mas Naira, qual foi a mais difícil? Bom, nem todas foram fáceis, mas também nem todas foram difíceis. Como eu falei, foi no tempo da pandemia, então meio que foi difícil todas as matérias porque foram online, então é mais difícil, né? Porque eles passavam na plataforma, atividade, coisas, e a gente tinha que fazer e enviar na data certa. Todas as aulas, prova, exame são em espanhol, né? E alguns, inclusive, foi online. E por conta da pandemia, inclusive, eu cheguei a reprovar, né? No meu primeiro ano, eu fiquei em 2 matérias, no caso, né? E foi anatomia humana e embriologia.
E devido eu ter ficado nessas duas matérias, que a anatomia humana é uma matéria troncal, ou seja, ela impede de você avançar para o próximo ano, porque ela é essencial, né, para você ter uma base aí de medicina. Então eu fiquei sem fazer o segundo ano, por assim dizer, né. No caso eu pude fazer algumas matérias do segundo ano, mas não todas, né, para poder avançar. Agora os materiais, como eu falei, foi online, então basicamente não tive trabalho nenhum em comprar materiais, né? A gente não teve esse trabalho. Depois, quando nós voltamos, né, estava na pandemia ainda, mas a gente voltou para concluir o ano, né, fazer alguns exames, entregar trabalhos também. Então a gente teve a prática de anatomia, no caso, como eu falei, e a gente teve que comprar luvas, né, máscara, touca, então para poder entrar no laboratório. E a questão, né, do primeiro ano, a única parte que é ruim, que eu achei muito ruim, difícil, assim, de lidar, foi a questão da prática, né, ali com formol, ter que sentir, né, o cheiro ali do cadáver. Então esse cheiro de formol era muito forte, queimava inclusive os olhos, o nariz, né, então é muito forte. Até hoje eu tenho um olfato muito forte aqui, então qualquer coisinha eu já consigo detectar, porque é um cheiro muito forte. A minha técnica que eu usava nesse tempo era duas máscaras. Além das duas máscaras, eu colocava Vick no meu nariz também, porque, como eu falei, o cheiro era terrível. Então, para poder conseguir ficar mais tempo na aula, então eu colocava Vick no meu nariz, duas máscaras e assistia tranquilamente. Então basicamente foi isso meu primeiro ano. Não teve muita coisa assim, porque, como eu falei, foi no tempo da pandemia, foram online as aulas, então não teve muita coisa aí. O segundo e o terceiro já tem bastante coisa, que são conteúdos para os próximos vídeos, né? Então já curte muito, comenta muito se você tem interesse também em fazer medicina na Bolívia. Também eu vou estar colocando, vou fazer novos vídeos, né, também sobre o custo de vida aqui na Bolívia. Hoje em dia, atualmente, eu vivo na Bolívia, em Guajará-Mirim. Antes, no tempo da pandemia, quando eu voltei, no caso eu estava morando em Guajará-Mirim, que até tem um vídeo falando sobre o custo de vida também. Hoje em dia tá bem melhor aqui. E foi isso, espero que vocês tenham gostado. Curte muito, comenta muito e eu vou estar respondendo vocês. Já me segue aqui no canal. E é isso, beijo e até o próximo vídeo.